Aleluia, glória ao nosso Deus, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Louvado seja o santo nome de Jesus. Queridos, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez para dividir uma palavra, para conversar com vocês, aprender mais de Deus, falar desse Deus poderoso que nos abençoa, que nos sustenta e que nos dá a palavra dia por dia para falar com cada um de nós, meus irmãos. E falando em palavra, eu te convido, vamos ler a palavra, vamos orar, vamos estar junto do Senhor, tirar aquele tempo para o Senhor. Eu sempre falo que 1 minuto junto de Deus vale mais do que 24 horas sem Ele, queridos. Amém? Hoje temos uma palavra com certeza, a palavra que nos alimenta, mas vamos primeiro chamar o quê? A vinheta. Vem aí, vinheta. Aleluia, glória ao nosso Deus, glória ao santo nome do nosso Deus. Queridos, a palavra de hoje ela está em Colossenses 1:21 e ela nos ensina o seguinte: antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Amém, meus irmãos? Essa palavra é muito esclarecedora. Essa palavra ela está nos dizendo que quando nós não conhecíamos Jesus, nós estávamos separados de Deus. Por quê? Nós estávamos no pecado, vivíamos para o pecado, e a palavra nos ensina que Deus não habita no meio do pecado. Quando você vem para Jesus, você passa a ser adotado, você passa a ser chamado filho de Deus. Então, diferente do que a palavra diz, que antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, quando nós vamos para Jesus, meus irmãos, nós passamos a ser adotados, passamos a ser chamados filhos de Deus e passamos a ser, queridos, a estarmos, quer dizer, perto do Senhor. Nós não vamos mais ser separados do Senhor, porque a palavra nos ensina, queridos, que o pecado ele nos afasta de Deus, o pecado ele nos separa de Deus. Mas Deus, queridos, ele quer nos levar para perto dele. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, reconhecemos Ele como único e suficiente Salvador de nossas vidas, nós passamos a habitar na presença do Senhor. Fato é, meus irmãos, que Deus ele não habita no meio do pecado. Isso é um fato, isso é uma verdade. Então, quando você abandona o pecado, quando você passa a caminhar com Jesus, automaticamente você passa a estar perto de Deus. Você pode perguntar, Fred, mas tu não é mais pecador? Sou, queridos, todos nós somos pecadores. A palavra nos ensina que não há um só que não tenha pecado. Porém, meus irmãos, quando nós passamos a caminhar com Jesus, o Espírito Santo habita em cada um de nós e ele nos convence dos nossos pecados. Nós podemos até pecar, mas automaticamente nós vamos nos arrepender e o Senhor sempre vai nos perdoar. Então ele não vai afastar de nós a sua presença, porque vai habitar em nós o Espírito Santo de Deus, o qual vai nos convencer do pecado e o qual, queridos, não vai deixar Deus se afastar de nós, porque nós vamos pecar, porque isso faz parte da natureza humana, queridos. É triste, mas é a realidade. Mas o detalhe é que o Espírito Santo nos convence e podemos nos arrepender e podemos também, às vezes que nós sentimos vontade de pecar, o Espírito Santo vem e fala conosco e a gente se afasta do pecado. Porque se nós não nos afastarmos do pecado, queridos, a palavra é clara, Deus vai se separar de nós. Deus não vai estar perto, porque Deus não habita no meio do pecado. Então, meu irmão, você que ainda não conhece Jesus, entregue sua vida para Ele. Confesse Ele como único e suficiente Salvador de sua vida. Peça perdão dos seus pecados, se arrependa dos seus pecados, que Ele vai te dar a salvação, meus irmãos. E a partir desse momento, Deus vai habitar perto de você. Deus vai estar junto de você. Então, faça isso, meu irmão. Deus, Ele quer estar perto de nós, mas é preciso que nós passamos a abandonar, tá, o mau procedimento, como a palavra diz aqui. O mau procedimento nada mais é do que o pecado. E o pecado, ele nos afasta de Deus, ele nos separa de Deus. Você quer estar perto ou você quer estar longe de Deus? Porque se você quiser estar perto de Deus, se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida para Jesus
e passe a caminhar ao lado do nosso bondoso Deus. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que eu deixo para a sua vida hoje. Que essa palavra, querido, caia em boa terra, que ela te sustente, que ela te dê força, te dê coragem para você prosseguir com Deus e com Jesus. Amém? Vamos orar? Amado, bondoso, glorioso Deus, te agradecemos por mais uma oportunidade. Eu te agradeço por estar aqui dividindo a tua palavra com meus irmãos, Senhor Deus, aprendendo de ti. Senhor, que em nossos corações haja arrependimento, haja o entendimento que nós temos de nos afastar do pecado, nos arrepender, porque se nós estivermos no pecado, o Senhor não estará perto de nós. Então que cada um de nós se volte para Jesus, peça perdão dos pecados, se arrependa, Senhor, para que possamos habitar ao teu lado. Senhor, também te peço que o Senhor derrame bênçãos sobre meus irmãos que estão aqui comigo, guarde suas famílias, guarde suas casas, em nome de Jesus, Deus. Essa é a nossa oração. Amém? E mais uma vez eu vou te pedir, olha, leia a sua Bíblia. A palavra nos ensina que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você só vai conhecer a verdade lendo a sua Bíblia, orando, tirando um tempo para o Senhor. Mais vale um minuto na presença do Senhor do que 24 horas sem Ele, meu irmão. Forte abraço, Deus te abençoe. E se inscreve aí no canal, deixa aquele like, vamos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Amém? Forte abraço.